Bom dia, mais uma vez eu estou aqui no templo da Igreja Batista Emanuel em Lucrécia. Como das outras vezes, o templo está vazio e eu estou aqui para mais uma vez pregar a palavra do Senhor. Dizer a todos que nós estamos com muita saudade, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que nos livre desta pandemia e que nós, ao voltarmos, não voltemos à vida normal, porque eu acho que a vida normal não estava agradando a Deus, não. Que nós voltemos com a visão diferente, procurando realmente servir ao Senhor e priorizar o reino de Deus. Eu quero fazer uma leitura da Bíblia Sagrada na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 1 ao versículo 13. A palavra de Deus no Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3, versos do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos orar. Pai de amor, eu te agradeço por esta manhã, pela pregação da tua palavra,
por todos os teus desígnios e por todos os teus decretos. Pai, eu te peço neste momento que o Senhor me capacite e a todos quantos ouvirão esta palavra, recebam a unção do teu Espírito, de maneira que a palavra chegue aos corações, para a edificação da igreja, para a conversão dos pecadores e para o engrandecimento do teu nome. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e que eu peço. Amém. Amados, Simão Pedro foi um dos principais discípulos de Jesus. Dentre os discípulos de Jesus, havia um núcleo principal, formado por 3 discípulos: João, Tiago e Pedro. Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. E ele é o autor humano de 2 livros da Bíblia Sagrada, que levam o seu nome: 1 Pedro e 2 Pedro. Esse texto que eu li faz parte da segunda carta, da segunda epístola. E eu posso dizer que esta carta é profética. Principalmente o capítulo 3, onde Pedro lança um olhar sobre aquele tempo conhecido na Bíblia Sagrada como os últimos dias. Notem que no verso 3, Pedro disse: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias. Então Pedro está falando aqui sobre os últimos dias. Qual era a intenção de Pedro ao escrever este texto? Primeiramente, Pedro queria destacar a veracidade das Escrituras e a fidelidade de Deus às suas promessas. Pedro também tensionava denunciar a atitude dos homens dos últimos tempos, atitude de incredulidade, de zombaria e de pecaminosidade. Ao mesmo tempo, Pedro também quis exortar os irmãos para que eles estivessem vivendo de acordo com a palavra, no que concerne à vinda do Senhor. Pedro também ensina àqueles que não são crentes ainda que eles se arrependam dos seus pecados. Eu quero dizer que estas palavras foram escritas no ano 65 depois de Cristo. Então já faz praticamente 2000 anos que Pedro escreveu estas palavras. Então alguém perguntará assim: o que essas palavras escritas há tanto tempo têm a ver comigo? Por que eu precisaria atentar para estas palavras? Amados, essas palavras têm tudo a ver comigo e com você e com o mundo de hoje. Porque Pedro, como eu disse, estava falando do tempo chamado últimos dias. E nós cremos que a nossa geração, está vivendo os últimos dias. Ao mesmo tempo, as atitudes denunciadas por Pedro aqui, são as atitudes dos homens de hoje. O modo de ser descrito por Pedro aqui, é o que nós vemos quando nós olhamos o mundo à nossa volta. E em terceiro lugar, a necessidade de arrependimento que Pedro ensina aqui, é a necessidade de arrependimento dos homens dos nossos dias. Pedro começa aqui falando sobre qual seria a atitude dos homens dos últimos dias. De fato, Pedro aqui destaca 3 atitudes que seriam marcas dos homens dos últimos dias. Primeira atitude: escárnio, isto é, zombaria,
Verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios. Então, a primeira atitude apontada por Pedro aqui, que iria caracterizar os homens dos últimos dias: escárnio, zombaria. A segunda atitude, perversão, isto é, os homens andariam segundo os seus pecados e segundo as suas paixões. Verso 3, a parte B: andando segundo as próprias paixões. E a terceira atitude, ceticismo ou incredulidade em relação à vinda de Jesus. Verso 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então vocês vejam três atitudes de Pedro aqui que são denunciadas: zombaria, perversão ou pecado e ceticismo ou incredulidade. Olhe o mundo à sua volta, ouça as pessoas, observe as pessoas, ouça as notícias, assista jornais, novelas, filmes, acesse as mídias sociais e você perceberá exatamente que o que Pedro falou aqui está acontecendo. Porque a Bíblia fala do mundo. Aliás, a Bíblia fala do mundo em dois sentidos: o mundo de pessoas, sobre as quais a Bíblia diz Deus amou o mundo, amou as pessoas, e o mundo sistemas, os diversos sistemas sociais ou mundiais. Observe os sistemas à sua volta. Por exemplo, o sistema filosófico e científico. Como ele nega a existência de Deus. Como ele diz que não crê no criacionismo, Deus criou. Mas nas escolas e em todo canto é ensinado e é crido o evolucionismo, como se Deus não existisse, como se fosse possível a vida surgir do nada, esse imenso universo surgir do nada. Observe também o sistema cultural, novelas, filmes, peças de teatro, redes sociais, como eles fazem propaganda do pecado e do ateísmo. Vejam a situação do Brasil. Aqui no Brasil, pornografia se tornou significado de cultura. A pessoa vai para um centro cultural, mostra o corpo, chama uma criança para tocar o seu corpo e a gente não pode dizer nada. É cultura. É cultural. Observe também o sistema legal, as leis. Os governantes do nosso país e os governantes mundiais aprovando leis que são uma afronta ao caráter e à santidade de Deus. Observe o sistema financeiro capitalista, onde quem manda é o dinheiro, onde a pessoa vale se tem muito, se não tem nada, não vale nada. Até o sistema religioso, a maioria dos credos das chamadas denominações, das chamadas igrejas, não pregam a palavra e não vivem a palavra. Notem como as palavras de Pedro são fiéis e verdadeiras. É importante frisar que esse comportamento humano não surpreende a pessoa de Deus e não surpreende a pessoa de Jesus, porque há mais ou menos 2000 anos no passado, num dos seus sermões proféticos, e Jesus Cristo também estava olhando para os dias finais, os dias de hoje,
Jesus Cristo mostrou qual seria a atitude dos homens. Ele disse em Mateus 24, 37 a 39: porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, a humanidade está vivendo um fenômeno, um fato inédito na sua história. Estava conversando com alguns irmãos agora há pouco, dizendo assim: se há um ano atrás alguém chegasse para nós e dissesse assim: acontecerá um fenômeno no mundo que vai afetar todos os países, grandes e pequenos, vai abalar todas as economias, as frágeis e as robustas, vai matar, vai contaminar milhares de pessoas, milhões de pessoas, e matará tantas pessoas que os corpos serão amontoados, nós seremos obrigados a ficar presos em casa. Tudo vai parar. Templos pararão, fecharão, shoppings, lojas, academias, escolas, universidades, companhias aéreas, hotéis. A gente diria: que filme é esse? Eu quero assistir, porque é surreal. E não é isso que nós estamos vivendo? Mas eu vou dizer algo para vocês. Nós estamos vivendo uma situação terrível, trágica, difícil. Mas eu não estou vendo a humanidade ser despertada. Eu não estou vendo as pessoas buscando a Deus. E algo tão grande assim, ou é mandado por Deus, ou é permitido por Deus. Vocês tenham certeza disso. Se Deus mandou ou permitiu, eu não sei. Mas eu sei uma coisa: Ele tem um propósito em tudo isso. E quem sou eu para fazer uma análise tão profunda como essa? Mas eu não vejo que o mundo se tocou ainda. Eu não vejo que a humanidade se tocou ainda. Eu não vejo que nós, os crentes, a igreja do Senhor, se tocou. A nossa atitude continua de zombaria, perversidade e ceticismo, incredulidade. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque, de modo geral, não há crença que Deus existe. Deus não existe. É a crença geral. E se existe, pensarão alguns, Ele não se importa conosco. Ele não se importa com o pecado. E Jesus não voltará. Até a gente que prega e que diz o arrebatamento poderá acontecer a qualquer momento, a gente não se toca. Então eu digo isso com temor e tremor. Se o desejo, se o projeto de Deus é tocar o coração da humanidade, o coração da sua igreja, talvez a gente ainda tenha que conviver com essa pandemia durante mais algum tempo. Porque se a pandemia acabasse hoje, amanhã nós voltaríamos à vida normal. Mas a vida normal não agrada a Deus. É preciso viver diferente. É preciso ser diferente. Então o apóstolo Pedro, ele combate veementemente esse pensamento. Por exemplo, os que dizem: Jesus não voltará, porque desde a antiguidade o mundo permanece como está. Pedro mostra que não é assim. Ele mostra como Deus, com o seu poder, criou o mundo. Verso 5: porque deliberadamente esquecem
que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Como é que a ciência oficial explica o surgimento do universo? Há milhões de anos, há bilhões de anos, num conjunto de fatos por acaso, tudo veio a existir. Então, sabe, tudo sempre foi assim. Por que irá mudar? Mas Pedro está dizendo que houve um tempo quando Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Houve um tempo quando não havia universo, não havia céu e terra, não havia homens, não havia animais, não havia vegetais, não havia peixes, não havia os oceanos. Tudo foi criado pelo poder de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não diga o universo é infinito, não é. No passado, Deus criou os céus e a terra com a palavra do seu poder. Outro fato destacado por Pedro aqui, aos que dizem que o mundo sempre foi assim, verso 6, Pedro mostra como com a palavra do seu poder Deus afogou o mundo antigo com as águas do dilúvio. Verso 6, pela qual, isto é, pela palavra, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Então não digam os zombadores, os céticos, tudo permanece como desde o princípio. Não é verdade. No passado, Pedro está destacando aqui, o Senhor interveio aqui na terra. E isso está registrado no Velho Testamento. Livro de Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 7. A Bíblia mostra como Deus olhou para esse mundo, viu esse mundo. Então ele analisou a situação do mundo. E o pecado era grande. E aí Deus tomou uma decisão. A decisão de destruir esse mundo pelas águas do dilúvio. Isso está na Bíblia, eu não estou inventando. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Você entendeu? A Bíblia está dizendo, no tempo de Noé, Deus olhou para a humanidade, como Ele olha para a humanidade hoje, e analisou. E o resultado da análise de Deus era que o coração do homem era mau. Tão mal que esse Deus, que é cheio de amor e de compaixão, diz: eu me arrependo de haver criado o homem sobre a face da terra. Aí Deus tomou uma decisão radical. Ele disse: eu vou destruir tudo. O homem, os répteis e as aves, porque eu me arrependo de os haver feito. Aí no capítulo 7 de Gênesis, verso 23, aí nós vemos o juízo de Deus, como Deus enviou o dilúvio e destruiu aquele povo. Gênesis 7 e 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra,
o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então não digam os céticos: Deus não vai fazer nada, a terra permanece como sempre foi, Deus não existe. Não digam isso, porque o nosso Deus é real. Você pode até não crer, mas Deus não deixará de existir porque você não crê. Chega a ser irônico e trágico, porque os céticos olham para nós, os cristãos, e dizem: como vocês creem em um Deus que vocês não veem? Eu pergunto a você, você que está assustado com esse vírus, você viu o vírus? Você que está impedido de trabalhar, de sair de casa, lavando as mãos como nunca lavou, usando álcool gel, usando máscara, preocupado, você viu o vírus? Você não viu o vírus, mas você crê no vírus, porque você vê a manifestação do vírus na humanidade. É mais ou menos assim. A gente nunca viu Deus, porque Deus é invisível, mas Deus está presente em toda parte. E é certo que Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus que julga, é um Deus que castiga. A Bíblia chega a dizer que Ele é um Deus que se vinga. No capítulo 2 desta mesma carta, segundo Pedro, Pedro cita mais 2 exemplos do juízo de Deus, de como Deus interveio diante do pecado. Quando os anjos, ou uma parte dos anjos lá do céu, se rebelou contra Deus na eternidade passada. Segundo Pedro 2, verso 4: ora, se Deus não poupou anjos quando caíram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Pedro está dizendo no passado, quando aquela milícia de anjos se rebelou contra o Senhor, pecou contra o Senhor, seguindo a soberba de Lúcifer, Deus não deixou de castigar os anjos que eram seres celestiais. Deus os castigou. Aí no capítulo 2, verso 6, capítulo 2, verso 5, aliás, aí Pedro já havia falado sobre o dilúvio, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E no capítulo 6, Pedro cita o exemplo da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Verso 6: reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, terceiro exemplo que Pedro cita aqui: Deus destruiu as cidades de Sodoma e de Gomorra. Está lá no Velho Testamento, Gênesis. A Bíblia diz: Deus fez chover fogo sobre Sodoma e Gomorra. Eu confesso para vocês que cada vez que eu ouço falar, por exemplo, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, eu penso assim: será que aquele povo era pior do que o povo de hoje? Será que a imoralidade, a violência, a incredulidade era pior do que a de hoje? E você pode até discordar de mim, mas eu acho que hoje é pior. Acho que a maldade é pior, a imoralidade é pior, a apostasia é pior, a zombaria é pior. Acho que é pior. E Deus não poupou aquele povo, aquela cidade. Por que nós podemos achar que Deus poupará o mundo de hoje? Porque Pedro diz aqui: Sodoma e Gomorra foram ordenadas à destruição completa.
e postas como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Acho que todo mundo já ouviu falar essa história. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, fez chover fogo e enxofre, destruiu e registrou na Bíblia. Para quê? É para servir de exemplo para mim e para você, e a todos quantos vivem impiamente. Aí eu deixo uma pergunta: se Deus não poupou os anjos rebeldes, se Deus não poupou o mundo antigo de Noé, se Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra, por que devemos pensar que Deus poupará o mundo de hoje? Se a Bíblia diz que Deus não muda, o mesmo Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. No passado ele odiava o pecado e continua odiando. No passado ele foi intolerante com o pecado e continua sendo. No passado ele julgou, ele castigou, ele continua julgando e castigando. Então eu peço a você, não fique acomodado, achando que afinal de contas tudo terminará bem, que todo mundo vai ser salvo, ou morreu, acabou. Você não pense assim. Deus não muda, ele julgou o mundo antigo e julgará o mundo de hoje. Nos versos seguintes, nós estamos em 2 Pedro 3. Pedro mostra como Deus exercerá o seu juízo sobre o mundo de hoje e sobre os homens ímpios de hoje. Verso 7. Verso 7. Olha o que Pedro diz: que com uma ordem do Senhor tudo será destruído. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas. Verso 12. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Amados, Pedro aqui, por divina inspiração, estava profetizando a destruição desse mundo. Notem que primeiramente Pedro diz: Deus criou. Deus criou todas as coisas, e o Deus que criou, ele vai destruir. No caso do tempo de Adão, foi com água. No futuro, Deus vai destruir esse mundo com fogo. Olha as expressões que Pedro usa aqui: entesourados para o dia, entesourados para o fogo, estrepitoso estrondo, elementos se desfarão abrasados, as obras da terra serão atingidas, as coisas vão ser desfeitas, o céu vai ser incendiado, os elementos se desfarão abrasados. Eu já ouvi alguém dizendo assim: Deus não tem esse poder de causar destruição tão grande. Olha, nós estamos vivendo uma pandemia, que para nós é uma coisa muito grande. Mas se comparado com o que Deus fará aqui na terra, essa pandemia é uma brincadeirinha de criança. O Apocalipse fala sobre isso. Os poderes da terra serão atingidos. As estrelas, os planetas, os astros cairão do firmamento. A Bíblia fala de ais.
de trombetas, de pestes, de sofrimento. Os homens vão procurar a morte. Dirão aos montes: cai sobre nós. E a morte fugirá deles. Quando, por exemplo, a Bíblia fala sobre a tribulação, a Bíblia diz que o anticristo reinará aqui na terra e colocará uma marca nos homens, 666. Acho que você já ouviu falar no número da besta. E a Bíblia diz: quem não aceitar o número da besta não vai poder comprar e nem vender, vai ficar à margem da sociedade. E não é que nós já estamos mais ou menos assim? E é porque o anticristo não se manifestou ainda, e é porque esses dias não chegaram ainda. Imagina o que vai acontecer no futuro, quando Deus resolver destruir esse sistema, destruir esse mundo. É importante frisar que Pedro menciona aqui a destruição dos homens ímpios, verso 7. Quer dizer, Deus vai destruir esse mundo, acabar com esse mundo e destruir os homens ímpios. Mas eu quero dizer que a palavra destruir aqui, homens ímpios, não significa o aniquilamento da alma. Porque tem grupos que dizem assim: Deus vai julgar e quem for ímpio, a alma vai morrer. Não é assim. Essa destruição aqui, que a Bíblia fala, dos ímpios, dos rebeldes, refere-se ao fato que os homens rebeldes serão condenados ao inferno. E não serão destruídos no sentido de a alma vai morrer, a alma vai ser aniquilada, não. Eles viverão eternamente, longe de Deus, longe do céu. A Bíblia fala sobre isso. Jesus Cristo diz, João 3,18: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Apocalipse 20,15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não se engane, não se engane. Esse sistema global, mundial, vai ser destruído. E o homem ímpio será lançado no inferno. Não esqueça disso. E essa pandemia pode ser um prenúncio de que esses dias estão chegando. Todavia, Pedro anuncia também aqui uma grande promessa, uma grande bênção. A bênção anunciada por Pedro é que Deus tem um lugar preparado para os crentes. Deus tem um lugar preparado para os seus. Os crentes em Jesus Cristo não estarão aqui nesse mundo quando esse mundo for destruído. Versículo 13: nós, porém, nós os crentes, os servos de Jesus Cristo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha a bênção, olha a promessa. Nós, porém, temos a promessa de Deus. Nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amados, antes que essa destruição se cumpra, antes que Deus derrame a sua ira sobre este mundo, a igreja será tirada daqui. A teologia bíblica chama isso de o arrebatamento da igreja. Paulo falou sobre isso, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Escutem o que diz Paulo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo estava descrevendo aqui o arrebatamento da igreja. A qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, nós ouviremos a palavra de ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta. Jesus Cristo virá até as nuvens. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar, com corpos espirituais gloriosos, transformados, imortais, incorruptíveis. E nós, os vivos, os crentes vivos, seremos arrebatados e também transformados. E aí, Paulo diz: e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. É por isso que lá em João capítulo 14, versos 2 e 3, Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a igreja não vai estar aqui quando essa destruição acontecer. A igreja será redimida, a igreja será arrebatada, a igreja encontrar-se-á com Jesus nos ares. Nós seremos levados ao céu e estaremos no céu para todo sempre. Estava conversando com minha esposa ontem sobre essa pandemia. É o assunto de todos, né? A pandemia. E eu estava pensando assim: a pandemia é grande, a preocupação é grande, a gente não sabe quando nem como vai passar. A gente tem certeza disso. Mas eu tenho certeza de algumas coisas. Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. Deus não morreu. Deus não perdeu o seu poder. A igreja não deixou de ser o povo amado de Deus. A igreja não deixou de ser o povo escolhido de Deus. Deus não deixou de olhar para o seu povo, de zelar pelo seu povo. E Deus tem um destino glorioso para o seu povo, para a sua igreja, que transcende a destruição do sistema mundial. A igreja pode dizer, como disse Paulo: a nossa pátria está no céu. Nós estamos passando aqui algum tempo de sofrimento, como alguém me disse outro dia: pastor, nós estamos passando pelo deserto. E é bom, né, saber que quando os hebreus passaram pelo deserto, chegaram à terra prometida. É lá onde nós chegaremos. E quando nós estivermos lá, tudo será diferente. Como João diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sofrimento é passageiro, a glória celestial será eterna. Para finalizar, uma questão de suma importância: como devemos viver até este momento chegar? Como a igreja deve se comportar até o momento do seu arrebatamento? Primeiramente, nós crentes devemos viver na iminência do arrebatamento. A palavra iminência refere-se a um fato
que está constantemente pairando sobre as nossas cabeças, prestes a acontecer. Isso é iminência, algo que poderá acontecer a qualquer momento, inclusive hoje, inclusive agora. Agora ouça o que Pedro diz, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque Pedro, e Jesus também fez isso, comparou o dia do Senhor com o agir de um ladrão de noite? Porque o ladrão age à noite de maneira inesperada. Ninguém está esperando, ele chega de surpresa. Então essas coisas chegarão de surpresa, o arrebatamento chegará de surpresa. É a iminência. Isso pode acontecer hoje, agora. Por isso, 3 vezes aqui, Pedro utiliza a palavra aguardar ou aguardando. Verso 12 ele diz aguardando e apressando-nos. Verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Verso 14, por isso, amado, aguardando essas coisas. Você que é crente, você está aguardando estas coisas? Ou você só tem tempo de pensar no coronavírus? Segunda atitude da igreja, viver segundo a palavra de Deus. Verso 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Nosso comportamento é esse: santo trato e piedade. Santidade e piedade. Verso 14, por isto, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Irrepreensíveis, imaculados em paz. Também a igreja deve se manter firme. Verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. A igreja não tem motivo para estar triste. A igreja não tem motivo para perder a esperança. Porque Deus está no comando, Deus nos ama. Olha que coisa gloriosa. Nós somos a menina dos olhos de Deus. É maravilhoso isso. Não perca a esperança. Também a igreja deve buscar o progresso cristão, o progresso espiritual. Verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem procurado crescer espiritualmente? Nesses dias, de modo especial, está lendo a Bíblia, orando, adorando, buscando ao Senhor? A Bíblia diz crescer. A gente precisa crescer. A igreja também precisa vigiar. Jesus disse em Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Eu não sei quando Jesus virá. E quando a gente sabe que algo vai acontecer, mas eu não sei quando será, eu tenho que vigiar. Vigiai, foi o que Jesus Cristo disse. E para você que não é crente ainda, qual deve ser a sua atitude enquanto essas coisas vão acontecer, a ira de Deus, o juízo de Deus? Primeiramente, você não pense que Jesus se atrasou, porque Pedro diz assim: nos últimos tempos virão escarnecedores dizendo, cadê? Você não disse que ele vinha? Ele não veio mais não. Todo culto o pastor diz, pode ser hoje, não veio, cadê? Ele se atrasou, não vem mais. Olha o que Pedro diz, verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja,
O calendário de Deus é diferente do nosso. A matemática de Deus é diferente da matemática humana. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Aí você diz assim: rapaz, Jesus não vem mais, isso é conversa para boi dormir. Faz 2000 anos que Jesus Cristo disse que vinha, não vem mais. 2000 anos? Vamos utilizar aqui a matemática divina. Um dia é como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Então, na matemática de Deus, não faz nem 2 dias que Jesus prometeu essas coisas. Deus não se atrasou. Apenas o momento ainda não chegou. E Pedro diz: por que Deus ainda não resolveu intervir neste mundo? É a paciência de Deus, é o desejo de Deus que você seja salvo, meu amado. Verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Você ouviu isso? Pedro diz: o Senhor não está retardando sua promessa, não é isso? Mas Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém seja condenado ao inferno, Ele quer que você seja salvo. Mas até a paciência de Deus tem limite. A gente pensa que Deus vai esperar para sempre. Deus não vai esperar para sempre. Então o que é que você deve fazer? Você que não é crente, arrependa-se do seu pecado, antes que seja tarde demais. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hebreus diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aceite Jesus hoje. Agora, daqui a 10 segundos poderá ser tarde demais. Diga: Jesus, eu ouvi a palavra, eu entendi, o Senhor me ama, o Senhor quer me salvar. Mas eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Meus amados, todas as promessas passadas de Deus foram cumpridas. Tudo que Deus prometeu no futuro, Ele cumpriu. Nós não temos motivo para achar que as promessas futuras de Deus falharão. Assim podemos crer que a igreja será arrebatada. Jesus voltará uma segunda vez para julgar. Os crentes serão salvos. O mundo será destruído. E os pecadores, descrentes, serão condenados ao inferno. Mas eu quero saber de você. De qual dos lados você está? Dos zombadores? Dos que vivem no pecado? Dos incrédulos, dos que não creem nessas coisas? Ou você está do lado dos crentes, que olham o futuro e dizem: nós, porém, esperamos novos céus e nova terra? Meus amados irmãos, continuemos firmes na fé, louvando ao Senhor e servindo ao Senhor. Orem, leiam a Bíblia, façam o culto doméstico, adorem. E você que não é crente, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se urgentemente. Os cristãos do passado costumavam usar uma palavra aramaica: Maranata. Maranata significa: vem, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa petição. Pai de amor, eu te agradeço pela pregação da tua palavra, porque ela nos adverte, ó Pai, do que o Senhor fez no passado, exerceu o seu juízo, e do que o Senhor fará no futuro. Destruirá esse sistema mundial e condenará ao inferno os que não creem em ti.
Nós, crentes, agradecemos ao Pai porque nós, segundo a tua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Fortaleça o teu povo, sustente o teu povo e converta todos aqueles que não são crentes ainda. E nos livre, ó Pai, desta pandemia. E nos ensine, ó Pai, a fazer sempre a tua vontade. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e que eu peço. Amém. Tenham todos um dia e uma semana muito abençoados.